Romanos 8,15 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Querido, esse texto que nós lemos é um texto que nós temos vivido, meditado por muito tempo. É a revelação que Deus colocou em nossos corações. Clamamos: Abba, Pai. Por que nós clamamos: Abba, Pai? Nós só podemos falar, clamar Abba, Pai, se nós tivermos revelação do coração paterno de Deus, se nós tivermos entendimento que o nosso Deus é um Pai, que Ele tem um coração de Pai. A palavra Abba é a palavra aramaica para Pai, Paizinho. Quando falamos Abba, Pai, estamos falando Papai, Paizinho. Entretanto, nem todo mundo tem esse entendimento de relacionamento com Deus. Muitas pessoas não conseguem se relacionar com Deus como seu Paizinho. Muitas pessoas não conseguem ter esse relacionamento íntimo com o Pai. O apóstolo Paulo, foi ele que escreveu esse texto, ele tinha essa revelação. No Novo Testamento, só existem 3 ocasiões que a palavra Abba, Pai é falada. É quando Jesus está orando no jardim do Getsemane, ele fala: Abba, se possível, passa de mim esse cálice. E as outras 2 ocasiões são citadas pelo apóstolo Paulo, aqui nesse texto de Romanos 8, e em Gálatas capítulo 4, onde ele está falando a mesma coisa, que nós não recebemos o espírito de escravidão. Nós não somos escravos, nós somos filhos, filhos de Deus, amém? Mas chega de viver como escravo, porque muita gente não entende isso. Muita gente até nasceu de novo, já experimentou o milagre do novo nascimento, mas continua com a mentalidade de escravos, continua vivendo como escravo ainda, vive com medo, vive com temor, vive longe, vive distante, vive com o jugo e coloca jugo sobre os outros. Por quê? Porque não tem mentalidade de filho, tem mentalidade de escravo. Não tem uma mentalidade. Quais são as características? Primeiro, não consegue se ver como filhos e filhas. Queridos, existe uma diferença entre um servo e um filho. Os dois vão no frigobar. O servo vai para abastecer o frigobar, o filho vai para chegar no frigobar e pegar tudo que tem lá dentro. O servo, para entrar no meu quarto, para entrar no seu quarto, vai ter que bater na porta: posso entrar? O filho não quer saber, já vai entrando, vai pulando, já cai em cima de você. Uma diferença. Tem uma diferença. Ele se vê sempre como pobre, miserável, desgraçado, prestes a ser punido, a levar uma punição severa sobre si. O escravo, ele vive assim, com medo de ir para o tronco. Ele se vê dessa forma. Ele não consegue acreditar que a sua vida vai mudar. Ele acha que a sua vida vai ser sempre assim. Ele não consegue acreditar que as coisas podem dar certo para ele, só dar certo para o outro. Eles não conseguem acreditar que eles recebem o amor de Deus, não pelo que eles fazem, mas pelo que eles são. Outra característica de quem tem mentalidade de escravo é que o escravo se vê longe. Ele não tem intimidade. Ele nunca está perto. Ele não desfruta da intimidade do seu Senhor. Ele vive longe. E é assim que muitos crentes vivem. É assim que muitos crentes vivem e se veem. Não desfrutam da intimidade com o seu Senhor. Eles vivem com medo. Medo de ser castigado. Cuidado, Deus castiga. Olha, a mão de Deus vai pesar na tua vida. Vive com medo de Deus, medo de ser fulminado, medo de ser amaldiçoado. Tem mais medo de demônio do que paixão pela presença de Deus. Acredita mais nisso tudo. São pessoas que não têm revelação do coração paterno de Deus. Querido, eu quero falar uma coisa aqui para você. Olha aqui nos meus olhos agora, olha além dos meus óculos, olha para mim. Ser escravo é coisa do passado. Ser escravo é coisa do passado. Paulo falou: olha, vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Outra vez. Para quem Paulo escreveu, eram pessoas que já eram escravas, mas não entenderam isso ainda. Chega de viver como escravo. Viver como escravo é coisa do passado. Escravo da religião, escravo da religiosidade, escravo do pecado. É coisa do passado, irmão. É coisa do passado.
Está na hora de você viver e experimentar uma nova vida. Mas por que, pastor? Por que muitas pessoas não conseguem se ver como filhas de Deus? Por que muitas pessoas não conseguem se enxergar como filho de Deus? Pelo menos 2 motivos. Primeiro, tem uma visão errada de quem é Deus. Tem uma visão distorcida de quem é Deus. Para algumas pessoas, elas veem um Deus legalista. Um Deus que está sempre esperando que a gente venha se desviar para nos pegar. Um deslizezinho qualquer e pá, está fulminado. É a visão que muitas pessoas têm de Deus. Um Deus legalista, que está sempre esperando a gente pisar fora da linha para pegar a gente. Outra visão distorcida de Deus, um Deus detetive. Um Deus que está investigando, sempre espreitando tudo, sempre olhando, estou de olho em você. Que fica fuçando as nossas falhas. Outra visão distorcida, um Deus filósofo. Um Deus que está sempre distante, só pensando, mas é inativo. Não opera, não faz nada. Visão distorcida de quem é Deus. Não tem revelação de quem é Deus. Outra visão distorcida, outra visão errada. Um Deus carrasco. Um Deus que está só esperando um vacilo nosso para dar uma chicotada. Olha, infeliz, miserável, eu vou te pegar. Deus carrasco. Um Deus carrasco. E outra visão distorcida é um Deus bonachão. Está lá sempre sentado. Um velho que não pode fazer nada, fraco. Queridos, se você porventura tem essa visão de quem é Deus, essa visão está errada. Você precisa conhecer de verdade quem é o seu Pai que está nos céus. Precisa conhecer de verdade quem é o seu Pai. São conceitos errados. E você precisa passar por cima desses conceitos errados. São conceitos errados que está incapacitando você de crer plenamente em Deus e de se entregar completamente a Ele, irmão. Esse é o primeiro motivo. Tem uma visão errada de quem é Deus. O segundo motivo, que muitas pessoas não têm essa revelação do coração paterno de Deus, é que elas associam Deus com seu pai terreno. Elas associam Deus com seu pai terreno. O ideal, irmãos, é nós fazermos o contrário. É nós olharmos, porque Deus, Ele é o verdadeiro referencial de paternidade. O ideal é nós olharmos para Deus e reconhecer e identificar as qualidades dele. Ele é Jeová Jirê, Deus da provisão. Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. Nós temos que olhar para Ele e identificar as qualidades corretas dele, de amor. Deus é amor. Deus é amor, amém? Deus não é ódio, Deus é amor. Deus é amor. Deus é misericórdia. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. E elas são a causa de eu e você, de nós não sermos consumidos. São as misericórdias do Senhor. Um Deus que está sempre pronto a perdoar, a dar uma nova chance, a estender a mão e nos colocar de pé quando estivermos fracos e caídos. Esse é o caráter do meu Deus. Esse é o caráter do seu Deus, querido. Um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que perdoa. Ele é o nosso Deus. Aleluia! Uou! Ah! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Mas nem sempre isso é possível, irmão. Por quê? Porque o referencial que nós tivemos de pai não foi legal. O pai era duro, era perverso, era malvado, era bravo. Se pisasse na bola, podia esperar. Era violento, era omisso. Eu nem conheço meu pai, pastor. Nem conheço.
tem nem na minha certidão de nascimento o nome dele. É omisso, foi embora, me abandonou. Ele não me quis. Ele me abusou, pastor. Se Deus é pai, quero não, obrigado. Pode ficar com ele para você. Deixa eu ficar longe dele, porque pai é malvado. Eu não quero um pai. Pai é mau. O pai que eu tinha não foi legal. Se Deus é pai, não, obrigado. Deixa ele longe mesmo. Deixa eu ficar longe dele mesmo. Que é perigoso. Essa é uma visão errada, querido. Essa é uma visão errada. Essa é uma visão errada. Temos que, na verdade, fazer o contrário. Porque toda a paternidade vem dele. Ele é o verdadeiro pai. Ele é o verdadeiro referencial de pai. Não é, a gente está fazendo o contrário muitas vezes. Muitas vezes nós olhamos para o nosso pai terreno e projetamos em Deus as características dele, mas é para ser o contrário. Queridos, entenda uma coisa: clamar Abba Pai é ter revelação do coração de Deus. É ter revelação. O apóstolo Paulo, ele foi o único no Novo Testamento que falou de Deus dessa forma: Abba Pai. Tem uma paráfrase de Romanos 8,15 que diz assim: olha, vocês não são mais escravos, vocês não precisam mais viver cheio de medo. Chega de viver com fobia, com temores, mas vocês receberam o Espírito Santo, que transforma vocês em filhos por adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Paizinho, papai. Como um pregador que gosto muito diz, no Paraguai, papito. Na África, papá. Aqui no Ceará, painho. É assim, irmão. É assim, irmão. Quando eu queria alguma coisa com meu pai, eu falava: ó, excelentíssimo Senhor, ilustríssimo Jean Carlos Mendonça do Nascimento, será que nesta noite o senhor poderia emprestar o meu carro? Eu queria dar uma voltinha, comer um pastel ali, será que dava certo? Não precisava. Às vezes a gente tinha que usar outros artifícios, né? Pegava ali, lavava o carro dele, tal, fazia uma média, uma vez na vida. Eu quero inclusive deixar essa dica para você jovem que quer ir para o Acampai e não sabe como pedir ao seu pai e à sua mãe ainda isso. Você faz o seguinte: você pega a vassoura e pega a pá e dá um grau em casa. Viu? Vai lavando a louça. Depois do culto que o papai está mais quebrantado: pai, o Acampai está chegando aí, hein? Estratégia, o coração está mais quebrantado. Viu? Voltando para cá. Queridos, o que é que revela o coração do pai para nós? Qual é a revelação que nós podemos ter do coração do pai? Primeiro, querido, ele deserdou o seu filho por nossa causa. A Bíblia diz em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Unigenes, única genética, filho único. Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o filho dele. Ele deu o filho dele. Ele entregou o único filho dele. Eu quero falar um pouco do contexto de Romanos, que foi quando Paulo escreveu isso. A lei que regulamentava naquela época, ela era a chamada, pessoal que gosta de história, de direito, a lei das 12 tábuas. Era a lei das 12 tábuas que regulamentava o direito romano naquela época. Como se fossem os primórdios do direito romano. A lei das 12 tábuas. E dentro da lei das 12 tábuas tinha a chamada lei, a lei da paternidade, que é a pátria potestas, que é o domínio e o poder que o pai tinha sobre seus filhos. Queridos, Roma era uma cidade cheia de escravos, muitos escravos, muitos, milhões de escravos. Era uma cidade muito desenvolvida para a sua época, mas ao mesmo tempo uma cidade que tinha muitos escravos e muito aborto também. Era muito comum, tanto que a cirurgia cesariana vem de César, porque era a forma como eram feitos os abortos.
Então, a cidade de Roma naquela época tinha tanto muitos escravos como muitos abortos. Nunca houve, querido, na história, uma cultura que teve tantos escravos como a cultura romana. Nunca houve, nunca houve, nunca houve. E essa lei das 12 tábuas era a constituição deles. E ela fala, querido, ela era muito clara no poder que os pais tinham sobre seus filhos. Se o pai quisesse deserdar, deserdava. Essa lei dava poder e autoridade até para o pai matar o próprio filho. Olha o nível de autoridade que essa lei dava para os seus pais. Era muito forte. E isso, deserdar, era uma prática muito comum em Roma. E você vê que interessante, a história fala isso. A história diz que não existe nenhum filho de imperador que se tornou imperador em Roma. É uma cultura muito forte de pai contra filho e filho contra pai. Entretanto, quando fala de adoção, quando um pai adotava um filho, quando um pai escolhia adotar alguém, ele não podia jamais deserdar essa pessoa. Ele não podia também jamais matar essa pessoa. O filho adotado, ele acabava tendo mais direitos do que o filho legítimo biológico. Olha que sério isso. Olha que forte isso. E Jesus, como eu citei para vocês em Marcos 14, 36, ele falou assim, ó: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus estava aqui prestes a ir para a cruz. E Jesus estava falando: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for necessário, se for possível, eu não quero passar por isso. Não era a dor física, porque Jesus falava: não temam os que podem matar o corpo, mas temam aqueles que podem lançar a sua alma no inferno. A preocupação de Jesus não era ser cuspido, tudo isso era muito doloroso, é verdade. Mas a grande dor de Jesus era ter que se separar do seu Pai. Porque Jesus, ele estaria recebendo sobre si todos os pecados. Os nossos pecados, os pecados dos nossos antepassados, os pecados que nós cometemos, que estamos cometendo, ou que vamos cometer. Jesus estava levando sobre si tudo aquilo. E aquilo ia gerar separação entre ele e o Pai dele. Por isso que ele fala: meu paizinho, paiinho, papai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero. Olha que filho obediente ele é perfeito exemplo. Mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Tanto é que quando Jesus estava ali na cruz, no capítulo seguinte de Marcos, Marcos capítulo 15, no versículo 34, na hora 9, ele clamou assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele exato momento, querido, Jesus estava sendo separado do Pai dele. Segundo a lei romana, ele estava sendo deserdado, para que nós pudéssemos ser adotados como filhos dele. Romanos 8, 32, a Bíblia diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Por quem? Por quem? Por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente ele todas as coisas? Olha que tremendo. Ele entregou seu filho, querido, por todos nós. Por todos nós. Deus, ele te amou tanto, e num certo sentido mais do que até o próprio filho dele. Mais do que até o próprio filho dele. Você precisa ter essa revelação do amor do teu Pai. Em segundo lugar, ainda falando do amor dele, querido, ele nos escolheu. Ele nos escolheu.
Você está pensando que foi você que escolheu servir a Jesus? Você está pensando que foi você que escolheu a Deus? Na verdade, foi Ele que escolheu você. Foi Ele que escolheu você. Eu não sei se você já adotou alguém, mas no processo de adoção, é muito comum, a gente vê em filmes, ou então acompanha, quando tem um sistema bem organizado, a pessoa vai no orfanato e fica analisando, vê uma série de características da criança, vê se é compatível com a família. E os pais vão olhando, vão analisando, vão observando, e eles acabam escolhendo. Queridos, foi assim que Deus revelou o amor dele por nós. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. E quando um pai adota um filho, ele faz isso por nenhum outro motivo, senão por amor. Por amor. Por amor. Olha, ele pode até imaginar que essa criança pode dar trabalho. Puxa, eu não conheço nem os pais dessa criança. Eu não sei o histórico dela. Ela vai poder trazer, às vezes, até problemas. Talvez seja traumático para ela isso. Mas mesmo assim, decide amar, decide adotar. E foi isso que o Pai fez por nós, irmãos. Mesmo sabendo mesmo sabendo que você podia pisar na bola, mesmo sabendo que você podia falhar, mesmo sabendo que você podia errar, mesmo sabendo tudo isso, Ele escolheu você. Ele escolheu você. Olha para a pessoa do seu lado, seja profeta, olha no olho dela com um olhar cheio de amor e fala: meu irmão, Ele escolheu você. Ele escolheu você. Talvez tenha alguém aqui precisando ouvir isso, querido. Fala isso com coragem e ousadia. Olha, querido, Ele te escolheu. Aleluia! Oh, glória! Ah, papai, eu te amo tanto. Nós precisamos ter essa revelação de que foi Ele quem nos escolheu. E o próprio Espírito Santo testifica, Romanos 8,16. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso tem a ver também com a cerimônia romana de adoção. Porque durante a cerimônia romana de adoção, era necessário ter testemunhas para testificar que aquele filho realmente foi adotado. Para, no caso daquele pai morrer, os outros irmãos, não, ele não é nosso irmão, ele não tem parte na herança, ele não tem parte nada aqui. Mas é a testemunha, não, nós testemunhamos que ele foi adotado, sim. Muitas vezes, querido, é isso que o diabo quer fazer comigo e com você. Só existe uma pessoa na terra, debaixo dela e até nas regiões celestiais, que não quer que eu e você tenha essa revelação: o diabo. Porque ele sabe que quando a gente entende quem nós somos, ele está frito. Acabou para ele. Quando você entende quem você é em Deus, acabou para ele. Você entende que você tem autoridade, você entende que você tem herança, você entende que você não nasceu para ficar mais sofrendo na mão dele, você entende que você não nasceu para ser escravo dele, mas que você é livre, você é filho dele, você é herdeiro dele. Aleluia! 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 Uou! E o diabo fica endemoniado, querido. Ele fica possuído. Ele fica falando grosso. Ah! Quando você tem essa revelação, ele começa a ter úlcera, começa a ter câncer, ele. Quando você tem essa revelação de que você é filho de Deus. Mas ele não quer. E ele quer sempre ficar martelando em nossa cabeça que nós não somos filhos de Deus coisa nenhuma. Ah, você não é filho de Deus coisa nenhuma. Ah, o que é que tu quer? Negócio de ir para a igreja? Deixa de ser besta. Sai daí. Desiste. E quando a gente cai, quando a gente tropeça, eu te falei que você não tem que negócio de estar indo para a igreja.
Teu negócio é estar curtindo, é estar no mundo, é estar pecando. Você nasceu foi para isso. Você nasceu foi para ficar pecando, para fazer as coisas erradas. Desiste desse negócio de ser crente. Todo mundo dá, mas você não dá não. Você não é filho de Deus coisa nenhuma não. Você foi lá na frente, aquilo foi só emocionalismo, não aconteceu nada. Isso é mentira, arreda Satanás. E o próprio Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Sabe o que é isso? O diabo fica falando: você não é filho de Deus coisa nenhuma, você não nasceu de novo coisa nenhuma, você não é crente, você não dá para ser crente não, você não consegue não, você é fraco. Aí o Espírito Santo: é mentira. Ele foi adotado sim, ele é filho de Deus sim, porque eu estava lá, eu testemunhei no dia em que o Pai o acolheu como filho dele. Quem é filho de Deus aqui, querido? Adore ao Senhor! Somente os filhos de Deus. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, aleluia! Pai, oh Pai, quebra todo jugo, Pai, dos teus filhinhos aqui hoje, Senhor. Arranca todo jugo, Senhor. Traz cura, Senhor. Traz cura, cura sobre a ferida paterna. Traz cura, Deus. Cura, Deus. O Espírito de Deus testifica. Queridos, Ele não quer que nós vivamos como escravos. Ele quer que nós vivamos como filhos. E ainda em Romanos capítulo 8, agora no verso 17, a Bíblia diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você não é escravo, irmão. Viu, meu irmão? Sabe por que eu estou chamando de irmão? Porque eu sou filho dele e você é também. Aí nós somos irmãos, amém? Tá ligado? Você não é escravo, irmão. Você não é escravo, irmão. Você é filho. Você é filho. E tudo que Deus fez na terra foi para os seus filhos. Para que Deus fez manga? Foi para ele comer manga. Deus é espírito, irmão. Sabe por que Deus fez manga? Para ele ver o seu sorriso. Depois você come uma manga bem doce. Por que Deus fez o petróleo? Foi para ele botar combustível no avião dele, sair voando por aí, abençoando o povo de avião? Foi para você andar de avião, irmão. Foi para você, irmão. Tudo que Deus fez na terra foi para os seus filhos. Você é herdeiro dele, amém? Tudo que ele fez na terra foi para você. Você é filho dele? Tudo que ele fez na terra foi para você, irmão. Aleluia! Então, chega de viver como escravo. Tem gente que vive como escravo, que quando está fazendo uma coisa muito prazerosa, está desfrutando de uma coisa muito boa, fica com aquela sensação de culpa, de condenação. Está amarrado, está queimado em nome de Jesus. Sai para lá, Satanás. Sai para lá. Deus não nos deu espírito de escravidão para vivermos com medo. Vai viajar com a sua família, oh, coisa boa, é para mim mesmo isso aqui. É para você mesmo, filho de Deus. Desfrutar o melhor dessa terra, é para você mesmo, filho de Deus. Amém, filho de Deus? Chega de viver como escravo. Você é herdeiro.
Você é herdeiro. Queridos, em terceiro lugar, quando nós conhecemos o coração paterno de Deus, quando temos essa revelação do coração paterno de Deus, a nossa vida é transformada. Eu falei em primeiro lugar que muitas pessoas não têm essa revelação. Eu falei que nós precisamos ter essa revelação. E estou falando agora que quando nós temos essa revelação, a nossa vida é transformada. É transformada como, pastor? Em primeiro lugar, quando eu tenho essa revelação, eu não vou ceder diante das propostas do enganador. Eu não vou ceder diante das propostas do inimigo. E aqui eu quero que você fique muito atento, porque, por exemplo, o diabo, ele vem com propostas muito indecentes para nós, querendo destruir a nossa identidade. Ele é o único que quer destruir a nossa identidade. Quando uma filha recebe carinho, recebe amor do seu pai, ela não fica carente, ela fica confiante. Ela não fica se sentindo uma coisa qualquer, que não tem valor, mas ela entende que ela tem valor. E ela não vai dar bola para os gaviões, ela não vai cair na conversa mole dos gaviões. Por quê? Porque ela está cheia de autoconfiança. Ela sabe que ela é a princesa linda do papai dela. Ela sabe que não é uma coisa qualquer para ficar mendigando amor e atenção de qualquer Zé doidinho, Zé mané por aí. Porque ela é cheia de ela sabe que ela merece um homem de Deus para ela. Não é um mané, ai meu Deus do céu. Não é um mané, você entendeu? Porque ela entende quem ela é. Ela não vai aceitar que um cara taque a mão na cara dela, porque o pai dela ensinou como é que um homem trata uma mulher. É princesa, é no shopping de mão dada, meu coração, meu amor, minha gatinha. Ela não vai aceitar que um manezão venha dar soco nela, venha ficar traindo ela, venha ficar humilhando ela. Ela não vai aceitar isso. Por quê? Porque ela não é uma carente emocional. Ela é sarada, ela é suprida. Ela não vai deixar que ninguém abuse dela. Ela não vai. Ela não vai. Ela não se entrega a ninguém, porque ela tem o amor do pai. Ela tem o amor do pai. Porque quando uma menina cresce, querido, sem esse amor, ela cresce vulnerável. Vulnerável, suscetível às mentiras. Qualquer jacaré chega e leva. Qualquer jacaré com conversa bonita leva. Do mesmo jeito, um filho, querido, quando ele cresce e ele nunca recebeu o amor do pai, um amor masculino, um abraço do pai, nunca beijou o pai, nunca olhou nos olhos do pai, ele cresce também carente desse amor masculino. E aqui eu vou tocar numa área que é o homossexualismo. Querido, a gente tem que dar muito amor a quem tem dificuldade nessa área. Não é apontar, não é zombar, não é rir, é dar muito amor, querido. Assim como qualquer outro tipo de pessoa. Qualquer outro tipo de pessoa. Existem muitos motivos para a construção de um quadro de homossexualismo. Existem muitos motivos, mas um que é muito forte é a falta de um referencial paterno. E isso tanto para rapazes como para moças. O efeito Jezabel, que é quando a mulher assume a posição do marido, cria filhos inseguros. Meu pai é um frouxo, meu pai é um mole, meu pai não toma decisão de nada, quem manda tudo é minha mãe.
Quando há esse déficit, querido, o aproveitador começa a se aproveitar. Quando o pai é omisso. Quando o pai é omisso. Já vi histórias. Uma pessoa dizendo que o dia mais feliz dele foi quando o pai e a mãe dele morreram num acidente. E ele se queixava de que nunca ouviu o pai dele dizer para ele: eu te amo, filho. Carente de um amor paterno. Carente de um amor paterno. E quando chega um aproveitador, ele começa a se envolver com o homossexualismo. Eu já ouvi casos de jovens que o cara nunca deu bola para negócio de homossexualismo, mas teve uma pessoa que levou ele a fazer isso, começou a tocar nele de uma forma que não era para tocar. E ele sentiu a falta do abraço do pai. Isso é muito sério, é ferida na alma, irmão. Ele se torna vulnerável. A maioria das pessoas do mundo todo não receberam esse amor de pai. Sabe por que o diabo faz tanta guerra? Porque nas guerras os homens são enviados para elas, e nas guerras os homens morrem. E a família daquele homem cresce sem um pai. E uma família sem o pai, os filhos têm mais probabilidade de se envolver em ser delinquente. As filhas têm uma probabilidade maior de engravidar antes da hora certa, de serem abusadas, porque não tem a proteção do pai. Mas eu quero dar duas notícias boas para você, amém? Duas notícias boas. A primeira é que está nascendo uma nova geração de família, aleluia. Onde o pai, ele mostra de uma forma pura, de uma forma santa, e dá muito amor e muito carinho aos seus filhos. Uma nova geração de família está se levantando. Uma nova geração de pais estão se levantando nessa geração, em nome de Jesus. Saradas, restauradas. A segunda boa notícia que eu quero dar, querido, é que se você não recebeu desse amor de pai, se você nem conhece o seu pai terreno, o papai do céu, ele quer dar esse amor para você. Ele está aqui falando: meu filho, eu escolhi você, meu filho. Eu fiz tudo o que eu podia fazer para ter você perto de mim, meu filho. Eu te amo, meu filho. Eu quero encher você desse amor, aleluia. Talvez, querido, o seu pai terreno não deu esse amor para você. Não existe um pai no céu, me desculpa que é a expressão, que está doidinho para dar esse amor para ti. Está doidinho para deixar você suprido nesse amor, cheio desse amor. E você vai se sentir tão completo em Cristo, que você não vai ceder às mentiras do enganador. Você não vai ceder às mentiras do diabo. Quando a gente tem, querido, essa revelação, a gente não precisa mais da aprovação dos nossos colegas para se sentir realizado. Tem gente que faz e fez tanta coisa, tanta bobagem, só para receber um aplauso dos amigos, dos colegas. Tem gente que fuma maconha para isso. Tem gente que meteu assalto para isso. Tem gente que fez o que não era para fazer, só para receber aplauso dos colegas. Tem menina que transou só para receber aplauso das amigas, não é mais virgem. Tem menina que ficou só para receber aplauso das amigas, para dizer que é mais BV. Boca virgem, BV, viu? Mas é verdade. Mas é verdade. Mas quando você tem essa revelação, querido, você não precisa mais da aprovação de ninguém, nem dos seus colegas. Nem dos seus colegas. Essa é a primeira coisa que acontece. Você não vai ceder diante das mentiras do enganador. A segunda coisa que acontece, quando eu tenho revelação do coração paterno de Deus, é que eu não serei fascinado pelas coisas desse mundo. As coisas desse mundo não vão me enfeitiçar. As coisas desse mundo não vão me encantar. Não vão. Por quê? Porque eu encontrei algo superior. Eu encontrei algo melhor. Eu encontrei uma pérola de grande valor. Eu encontrei um tesouro. E tudo que eu quero, na verdade, é a face do meu Pai, a face de Deus. A minha fascinação é a face dele, é o que Paulo falou.
eu considerei tudo refúgio para conhecer a Cristo. Refúgio, lixo, coisas que não servem mais. Eu considerei tudo como desprezível, como refúgio para conhecer a Cristo, para ter conhecimento do seu amor. Queridos, quando eu tenho essa revelação, eu vou amar o próximo incondicionalmente. Quando eu sou cheio de amor, eu dou amor. A gente dá o que a gente tem, a gente dá o que a gente recebe. Só que em Cristo isso não existe mais, tá? Se você não recebeu o amor do seu pai, isso não vai justificar você não dar amor para os seus filhos, porque em Cristo você é completo, amém? Você é completo nele, amém? Então quando eu recebo esse amor e tenho revelação, eu vou amar os outros incondicionalmente, mesmo sem ter feito nada de bom para mim, eu vou amar, porque eu sou 100% amado pelo Pai, e eu consigo amar. Queridos, a medicina, os médicos, eles afirmam que os recém-nascidos, eles se tornam mais saudáveis, quando eles recebem amor de uma figura paterna. A medicina afirma isso. A medicina afirma que o cérebro dele libera substâncias por todo o corpo quando ele consegue ver um rosto sorrindo à sua frente. Pais, comece a praticar e sorriem bastante para os seus filhos, viu? O corpo dele vai começar a liberar substâncias que traz cura. Jesus ele fala: contamina o homem, querido, é nem o que entra, é o que sai. Muitas vezes a gente fica nutrindo sentimentos dentro de nós, externamos sentimentos ruins que ficam contaminando nossa alma. Eu quero encerrar dizendo para você que quando eu tenho essa revelação do coração paterno de Deus, eu terei sucesso em tudo na minha vida. Quando você tem essa revelação, querido, você vai ter sucesso em tudo na sua vida. Você vai ter essa certeza que vai ter sucesso. Talvez você nem esteja tendo sucesso agora, mas você sabe, vai acontecer, porque o meu Pai está cuidando de mim, e Ele tem o melhor para mim. Na hora certa, tudo vai dar certo. Na hora certa, tudo vai resolver. Na hora certa, tudo vai acontecer, aleluia. Porque eu sei que o Papai do céu está cuidando de mim, oh glória. Você pode nesse momento olhar além desse telhado e falar: Papai, eu não vou mais me atribular, eu não vou deixar mais nada me atribular, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu sei que o Senhor, papaizinho, meu paiinho, o Senhor está cuidando de mim, aleluia. Ele quer o melhor para você, querido. Ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor para você. Olha aqui para mim, por favor. Nunca aceite as mentiras do diabo de que Deus está castigando você. Nunca aceite as mentiras do diabo de que quando vem uma coisa ruim sobre você, você falar: isso é Deus me castigando. Nunca aceite essas mentiras. Eu nunca vi, e você também nunca vai ver, porque não tem na Bíblia Jesus abençoando uma doença, Jesus abençoando uma tempestade, Jesus abençoando um demônio que está afligindo alguém. Você já viu? Não, porque não existe. A perfeita revelação de quem é Deus está em Cristo. Hebreus 1:3 diz que Ele é a expressão exata do seu ser. João 1:14 diz que Ele é o verbo que se fez carne e que habitou entre nós, e que vimos a sua glória igual à glória do unigênito do Pai. João 14:9 diz, Jesus falou: quem vê a mim vê o Pai. O Pai está em mim. Vai ver as obras que eu realizo em nome do meu Pai. Querido, a perfeita revelação de quem é Deus está em Cristo. A perfeita revelação de Deus está em Cristo. Não baseie sua vida em Jó. Homem de Deus, Deus deu testemunho acerca dele. Mas entenda que na Bíblia ela não se contradiz.
Mas a revelação é progressiva. Repita, a revelação é progressiva. No Gênesis, Deus deu uma revelação. No decorrer da história bíblica, Deus vai dando mais revelação. Tanto que Paulo diz em Colossenses que o mistério que outrora estava oculto agora foi revelado. Cristo em vós, a esperança da glória. A revelação é progressiva. É por isso que muitas vezes você lê o Antigo Testamento e não consegue compreender como é que pode Deus fazer certas coisas. Porque ali não está a plena revelação de quem é Deus. Se você for na minha casa e só chegar lá na exata hora que eu estou dando chinelado na Thalita, você vai pensar, o pastor Jean é um pai malvado, é um pai perverso. Mas você não teve revelação completa de quem eu sou e do meu relacionamento com a minha filha. Você não teve essa revelação. Do mesmo jeito é Deus. A revelação é progressiva. E ela foi consumada em Cristo. Ele é a expressão exata do seu ser. Entenda uma coisa, querido. Como é que Jesus agia? Ele repreendia as enfermidades. Ele repreendia as doenças. Ele repreendia os demônios. Ele repreendia as tempestades. É o que ele fazia. Ele trazia cura. Querido, se Deus colocou uma doença em você, então não adianta orar. Porque eu vou estar orando contra a vontade dele. Então oração contra a vontade dele não tem sentido. Não aceite. Quem coloca a doença é o diabo, irmão. É o diabo. O teu pai que está no céu, ele só quer te dar o melhor. Ele só quer dar o melhor para você. Ele só quer dar o melhor para você. E quem quer conhecer o Pai, precisa conhecer o Filho Jesus. Concluindo, irmãos, embora você não tenha tido um bom pai, embora o seu pai não tenha sido um grande exemplo, talvez criou até feridas e dores em você, eu quero falar para você que Deus é o Pai revestido de graça, revestido de misericórdia, que te dará amor e carinho. É o que Ele tem para você. Se o seu pai aqui na terra abandonou você, machucou você, não soube cuidar de você, não protegeu você, existe um Pai no céu que quer fazer tudo isso por você, que te ama incondicionalmente. Não pelo que você faz, não pelo que você tem, mas pelo que você é. Ainda concluindo, eu quero dizer para você que esse Pai escolheu você para ser filho dele. Ele te escolheu. Ele escolheu você. Você não está ouvindo essa palavra por acaso e à toa, mas é porque Ele quis revelar isso ao seu coração, que Ele ama você e que te escolheu. Escolheu você para ter sucesso, escolheu você para vencer. Ah, querido, sabe qual é a sensação do Pai? Essa semana eu tive uma grande vitória. A minha filha nadou a piscina toda, adulta. E para mim foi uma vitória, porque esse trauma foi havia um trauma nela gerado quando ela era recém-nascida. Uma pessoa maltratou minha filha debaixo de água, jogou água na cara dela, ela era um bebezinho. E ela, desde pequena, ela não conseguia nem entrar debaixo de um chuveiro, tinha medo. Viu um chuveiro, ela chorava, ela berrava, se agarrava nas nossas pernas. Nos mudamos para um condomínio, lá tem piscina. E aos poucos ela começou a tomar banho na piscina, começou a molhar a cabeça, não molhava a cabeça antes. Ela tinha medo. E eu vou ensinar a Thalita a nadar. E comecei, filha, eu descia, eu nadava na fundo, deixava ela brincando na rasa, sabe de uma coisa? Eu não vou mais nadar, eu vou ensinar ela a nadar. Eu comecei a ensinar ela a nadar. Aos poucos, ela foi aprendendo 4 sessões de natação. A terceira foi a mais difícil. Nós combinamos, filha, amanhã a gente vai para a piscina, tá bom? Tá bom, papai. E na noite que ela ia para a piscina, na noite anterior, ela teve um pesadelo. Se afogando, morrendo afogada.
E eu estava longe, não conseguia ouvi-la chorando. Ela já estava nadando, irmãos. Só que ela não conseguia mais entrar na água. Ela estava travada. Eu acho Satanás dos infernos. E na piscina a gente começou a orar na piscina. Filha, vamos orar. Nós começamos a repreender todo espírito de medo, todo espírito maligno. Eu não aceito mais, sou corajosa em Deus. Eu sou uma grande nadadora. E ela nadou. Ela já nadava, eu já via que ela nadava. A grande vitória dela era vencer o medo. E antes de ontem, acho que foi, nós fomos para a nossa 4ª sessão de natação. Filha, vamos para a piscina funda, filha. E ficamos lá brincando na escada. E ela com medo. Vai lá, vem papai aqui. Eu ficava bem pertinho dela. Me dá a mão. Aí eu ficava bem longe assim, estendia a mão assim para ela. Vem. Mas se eu te dar a mão, tu não vai nadar, mulher. Me dá a mão. Aí ela vinha. Aí ela pegava na minha mão e nadava e vinha até mim. Vai para lá agora. Só que e cada vez que eu mandava, vem, volta, eu dava um passo para trás. Vai. Tá longe, papai, tá? Tá não, filho, tá do mesmo jeito. Perdão, mentira, irmão. Tá do mesmo jeito, filha, vai. Vem, vem. Estende a mão. Tô aqui, filho, de braços abertos para você. E ela vinha. Aí teve uma hora que eu confessei meu pecado para ela, filha, eu tô andando para trás. Ah, papai. E teve uma hora que a gente estava no meio da piscina já. Aí eu falei, filha, olha só o tanto que você nadou. Ó, você está no meio da piscina, filha. Tu tem coragem de voltar? Eu tenho. Tem não, filha. Eu tenho. Tem lá nada. Depois mostra para eu ver. Ela foi lá e nadou. E na outra vez, ainda naquela manhã, ela nadando e eu andando para trás. Ela nadando, ensinei ela a levantar a cabeça, nadando para não se afogar. Haja fôlego, né? Ter fôlego, nadar para piscina toda debaixo d'água. No fim das histórias, queridos, no fim da história, ela em nenhum momento ela se lembrou de contar para os outros. Era sempre eu. Chegava no canto. Tu falou pro tio que tu nadou a piscina toda hoje? Fala pro teu tio que tu nadou a piscina toda hoje. Fala pro vovô que tu nadou a piscina toda hoje. Fala pra tua mãe que tu nadou a piscina toda hoje. Porque aquela vitória não era só da Thalita, era minha também. Eu creio, queridos, que é assim que o nosso Deus se sente quando eu e você temos uma vitória. Ele vibra. Olha o meu filho. Olha, o meu filho conseguiu. Meu filho concluiu o ensino médio. Meu filho passou por média. Olha o boletim dele, tudo azul. Olha, meu filho passou no vestibular. Ele se garantiu na prova do Enem. Olha, meu filho, ele está fazendo a faculdade. Olha, meu filho, ele conseguiu um emprego. Olha, meu filho, ele vai ser papai. Então eu vou ser vovô. Olha só, ele celebra as suas vitórias, querido. Ele se alegra com o seu sucesso. Esse é o coração do seu pai. Esse é o coração dele. Ele te ama. Ele te ama incondicionalmente. Aleluia! Se coloca de pé, querido, adorando esse Pai. Oh! É nos teus braços, Deus. É nos teus braços. Oh! Ah, Pai, eu quero desse relacionamento, Pai. Eu creio que escamas estão caindo hoje aqui. Cadeias estão sendo quebradas hoje aqui. Eu libero cura sobre a sua vida. Cura de ansiedade. Existe uma geração oprimida por ansiedade. Muito desse sentimento, dessa ferida na alma, foi causada pela insegurança que um pai causou, ou a falta dele. Eu quero liberar cura sobre você, dizendo para você: não ande ansioso por coisa alguma, porque existe um Pai no céu que está cuidando de você. Eu quero liberar cura sobre medo. Pessoas que vivem com medo, vão para uma entrevista de emprego, passa horas mudando de roupa, trocando de roupa, nem consegue dormir com medo de dar errado. Não consegue fazer uma prova no Detran porque tem medo. Não consegue conversar com alguém, resolver uma situação porque tem medo.
Eu libero cura sobre a sua vida, porque existe um Pai nos céus que está protegendo você, que acampa os anjos dele ao seu redor, que cuida de ti. Aleluia! Eu quero liberar sobre você uma palavra de cura. Medo de ficar pobre, medo de ficar miserável, medo de não ter nada. Isso não vai acontecer com você, querido. Você não vai passar fome, você não vai ter necessidade, você não vai passar necessidade, porque existe um Pai nos céus que está cuidando de você. O inimigo pode querer colocar medo em você, querido, mas ele está derrotado, já caiu por terra, porque o teu Pai, ele te recompensa, o teu Pai cuida de ti. Existe um Pai, querido, que não abandonou você. Talvez na tua identidade não tenha o nome do teu pai. Não importa. A tua identidade não é terrena. A tua identidade é celestial. E o teu Pai que está nos céus, Ele não desistiu de você. Ele escolheu você. E Ele te ama.